gostaria de falar que fazem 40 anos que Deus vem fazendo coisas maravilhosas. E nós somos frutos daquilo que Deus fez na vida do meu pai e da minha mãe. E eu vejo aquilo que Deus fez na vida deles. Como Deus quando falou com Abraão, né, que não tinha como contar as pessoas. E eu tenho visto que não tem como contar quantas pessoas foram ganhas através daquilo que Deus colocou na vida do meu pai e da minha mãe. E hoje a gente tem muitos frutos daquilo que Deus fez na vida. E vale a pena nós servirmos ao nosso Deus, porque Ele faz coisas maravilhosas. E essa semana eu estava aqui na igreja, limpando aqui, e Deus falou algo muito forte ao meu coração. Falou sobre a questão do pão, de o que significa o pão, que o pão significa algo de unidade, da presença de Deus, que mostra realmente a presença de Jesus na nossa vida. E nós fizemos alguns pães para distribuir aqui nessa noite, como uma unidade que o Senhor quer das nossas vidas. E nessa noite, a minha mãe vai lembrar disso. Eu procurando algumas coisas para colocar dentro do cesto antes de colocar os pães, eu me deparei com essas toalhas que estão aqui. Essa aqui maior e essa aqui que está aqui atrás um pouquinho menor. E me deu uma grande saudade, porque toda vez que nós tínhamos o aniversário da igreja para ser comemorado aqui, desde 80 e poucos, eu não recordo o ano certo, tinha uma irmã que ela fazia coisas maravilhosas para o aniversário da igreja, sempre. E essa toalha que está aqui foi a primeira toalha que, depois que ela se converteu ao Senhor Jesus, ela fez. E todos os anos, em todos os aniversários da igreja, ela vinha e falava: pastora, o que nós vamos fazer esse ano? Que cor que vai ser? Que jeito que vai ser? E nós bolávamos como seria as toalhas, como nós iríamos enfeitar a igreja, que é a irmã Zolésia, que já está com o Senhor hoje. Ela era uma diaconisa fiel e abençoada, né? Então hoje deu saudade de ver, porque hoje ela não mais está aqui para fazer essas coisas. Então, irmãos, vale a pena quando você faz algo na obra de Deus com amor, com carinho, com fidelidade, com gratidão por aquilo que Deus fez na tua vida. Sempre vai ficar e você vai lembrar de todas as coisas que Deus fez na sua vida. Vocês estão vendo esse moço que está aqui filmando aqui na frente? Faz 4 anos. 4 anos. No dia 1º de junho fez 4 anos que ele passava na frente da nossa igreja, lá no Campo Novo. E ele ouviu uma voz que disse para ele: entra aí. E ele não obedeceu a voz que ele ouviu. Me ajuda aí, Rodrigo, se eu estiver falando certo. E ele não obedeceu e ele continuou caminhando. E aquela voz falou para ele de novo: volta lá. Por 3 vezes foi? Eu não lembro direito. 3 vezes, né? Aí ele voltou na igreja. E nós estávamos falando do aniversário da igreja, que aqui é dia 2 e lá no Campo Novo é dia 1º de junho. E ele voltou e nós estávamos ali nos preparando para o aniversário da igreja. E nós estávamos falando o que a igreja ia dar no aniversário da igreja. O que o povo podia dar. Quando terminou o culto, ele nos procurou o pastor e foi falar: olha, a única coisa que eu sei fazer é filmar. E aí ele contou a história para nós do que tinha acontecido com ele. E ele disse assim: eu quero doar toda a filmagem da campanha do aniversário da igreja. E ele doou isso. E naquela semana ele começou a ir na igreja, aceitou Jesus, foi batizado, está há 4 anos e hoje ele faz parte da mídia da igreja. Então o nosso Deus, irmãos, Ele é maravilhoso. Ele vai tocando até quando você está passando na frente da igreja. Deus pode tocar em alguém. Então, nessa noite, a igreja daqui está comemorando 40 anos esse mês. A igreja do Campo Novo, 17 anos. São tempos que nós temos visto Deus fazendo coisas maravilhosas. Hoje nós temos aqui
alguns irmãos que trabalham conosco lá na igreja, né, nos casais, nos jovens, no diaconato, nas mulheres, nos homens, na mídia, no som e com as crianças. E nós louvamos a Deus porque Deus tem feito coisas maravilhosas. Quando nós subimos a igreja lá, que fez 5 anos, dia 1º de janeiro esse ano, nós pegamos a igreja com umas 40 pessoas. E graças a Deus hoje nós tem culto lá que nós temos mais de 200 pessoas. Então nós louvamos a Deus. E isso tudo é aquilo que a minha mãe semeou quando o médico disse para ela: olha, teu marido vai morrer essa noite. E ela tinha eu e meu irmão. Ela falou para a vizinha do lado e a vizinha disse assim: vamos na igreja. E eles foram na igreja. E a minha mãe falou para o pastor: olha, meu marido vai morrer hoje à noite. Os médicos já desligaram os aparelhos dele. E eu preciso que o senhor vá lá. E ele disse: olha, eu não vou. Mas o seu marido não vai morrer. E ela ficou 1 ano, né, mãe? 6 meses. Ela ficou na igreja e meu pai não tinha morrido. E nem o pastor foi visitar. E o dia que ele foi, Deus falou: tem uma grande obra, você está curado, vai demorar um pouquinho, mas Deus tem uma grande obra nas suas mãos. E eu me sinto muito feliz, porque quando meu pai saiu do hospital, ele foi para a igreja, e eu lembro nitidamente dessas trajetórias. Meu pai me pegava pela mão, era pequenininha, a minha mãe não ia com ele, mas eu ia com meu pai. A gente parava, eu acho que umas 500 vezes no meio do caminho, porque nós não tínhamos carro. Porque ele tinha uma falta de ar, porque ele perdeu um pulmão e o outro pulmão ele tinha só um pedaço. E então nós caminhávamos, ele ainda tinha os seus 30 e poucos quilos, né? E quando nós chegávamos na frente da igreja, tinha um murinho desse tamanho. Eu e ele, nós sentávamos ali até aquela falta de ar passar. Quando passava, ele me pegava pela mão e disse: agora nós vamos entrar, nós vamos limpar a igreja. E depois nós vamos esperar as pessoas que vão chegar. Eu aprendi, irmãos, a limpar banheiro, a limpar a igreja. Por todo o tempo que eu vivi com meu pai. E aprendi a cuidar de pessoas. E hoje, os frutos que meu pai tinha lá atrás, de ficar horas e horas conversando com alguém. Hoje eu posso dizer assim, ele não está aqui, mas eu estou podendo viver isso, de estar no aconselhamento com pessoas com vidas destruídas. E eu tenho entendido aquilo, o chamado que Deus fez para o meu pai. E tenho entendido quão maravilhoso é tu cuidar de vidas e tu ver elas a cada dia com dificuldade sendo transformadas por Jesus.